Estamos começando hoje o podcast da MGA Assessoria Imobiliária. Olha, falar da MGA, a gente pode começar a lembrar e a remeter a história da MGA em Foz do Iguaçu. É uma história que começa lá atrás. E quem vai contar isso para a gente é a Maria Margorete Azevedo. Nos conta um pouquinho essa proposta de começar conversando com a comunidade aqui e levar um pouco dessa história também. Margarete, olá. Estamos há quase 40 anos, no mercado imobiliário de Foz do Iguaçu. A MGA cresceu com o mercado imobiliário de Foz. Quando a MGA foi aberta, que os prédios estavam surgindo em Foz. Eu brinco que eu comi muita areia fazendo plantão nas construções, de vários prédios. Então a gente conhece todos os prédios que foram construídos. Agora está sendo lançado tanto que às vezes a gente perde um pouco o controle. Mas a gente conhece muito o desenvolvimento todo da cidade. E como é que chegou aqui? Nos conta dessa fundação, do início dela. É o seguinte, eu vim de Campinas para cá no início de 1985, fiz 40 anos já. E lá eu era secretária executiva de uma sociedade científica, cujo objetivo era a pesquisa de defensivo agrícola, que hoje é muito usado aqui na nossa região no agronegócio. E o que aconteceu? Meu marido, engenheiro, ficou desempregado, nós com 2 filhos pequenos, eu comecei a vender produto de beleza para aumentar a renda. Então eu vendia e aprendi, gostei dessa coisa de vender, de ter contato com as pessoas, de comunicar o que faria aquela pessoa se sentir bem. E aí vim para cá, tive que deixar meu trabalho de mais de 5 anos, eu era bem feliz no meu trabalho, mas eu tive que deixar para acompanhar o marido. E ao chegar aqui, em um mês, eu arrumei toda a mudança. E depois disso, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender os produtos aqui. E comecei pelo marketing de rede, que é muito usado. Uma pessoa atende uma pessoa, cada indica 3, aqueles 3 mais 3. E no final do ano de 1985, eu tirei o 5º lugar no Brasil de vendas de 5 mil vendedoras. Tirar o 5º e o primeiro não tinha muita diferença para mim, Aí veio uma insatisfação muito grande. O que fazer, Eu tinha 29 anos, no auge da vida. Meu curso superior era biologia, eu nem pensava mais em trabalhar nessa área. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na TV Naipi, como contato publicitário. A TV tinha inaugurado no final de 85 e a pessoa a Soraya, que era filha do dono da imobiliária, É tudo uma engrenagem, Você conhece uma pessoa, ela te indica outra e tal. A Soraya me chamou para trabalhar na TV, ela era diretora comercial da TV. Só que o povo, a cidade, não estava ainda acostumada a ter uma TV, fazer comercial na TV, era difícil. E eu não estava muito feliz, eu não me encontrei. E aí que o pai da Soraya lançou um empreendimento e me convidou para trabalhar. E eu não sabia, por exemplo, uma coisa básica que um corretor de imóvel tem que saber, pé direito, a altura que tem um imóvel. Essa sala aqui tem um pé direito de 3 metros, 2,70 metros. Eu não sabia nada. E a Soraya foi me ensinando e me indicando cliente, eu ia e tal, e gostei. E aí
depois disso, eu fui convidada por uma outra empresa, que já não existe mais, mas que foi uma coisa importante. Mas eu tinha um salário altíssimo nessa outra empresa, além da comissão. Aí eu gostei, né? Estava ganhando muito bem e gostando do que fazia. E essa empresa, na época, faliu e tal. E eu comecei a trabalhar como autônoma e já comecei a me profissionalizar, a fazer o curso de corretor de imóveis. Foi a primeira turma de Foz do Iguaçu. Nós, os imobiliaristas mais antigos, participamos dessa turma. E inclusive o doutor Álvaro, que nós, Albuquerque, advogado de Foz, foi nosso professor. O Tibiriçá, que era sócio da Cobio, foi nosso professor. Então, estava começando ali uma nova turma de empresários do mercado imobiliário. O Arnaldo Colombelli, a Vilma da Sol, da JMR, o Gilson, somos todos daquela turma, né? E o mercado em grande expansão. E foi muito bacana. Só que nós, como era tudo incipiente, eu fui buscar fora conhecimento. Eu comecei a ver que tinha o CRES, né? Nós nos credenciamos o Conselho Regional, que promovia cursos, encontros. Aí conhecemos o Secob também, que é o Sindicato Patronal das Imobiliárias, que todo ano fazia um evento. E a partir daí eu me interessei pela liderança empresarial também. Tanto que em 93 nós fundamos a delegacia do Secov aqui em Foz. Em 89 a 91 eu fui delegada do Conselho Regional do CRES. Então, isso a gente foi desenvolvendo, aprendendo, conversando com os colegas do Paraná e do Brasil também. Como você faz isso? Como é que é aquilo? E fomos aprendendo a trabalhar. Foi um crescimento muito rápido e o mercado aqui era fascinante. Quem dera. Pegou uma época de construção de Itaipu, de pessoas vindo para a cidade, um momento que a cidade teve um boom muito grande de população. Muito grande. O que acontecia? As pessoas, a época que os chineses vinham muito, né? Estava vindo muito árabe. Por exemplo, você vendia tudo em dólares, né? Era tudo indexado em dólar. Se você fechasse o negócio de manhã, você tirava uma cotação do dólar. Vendia em real, mas baseado no dólar. Se fosse fechar à tarde, era outra cotação. Eu tinha uma cadernetinha que cotação de manhã às 9 horas, cotação às 14 horas, e era assim. E o pessoal achava muito barato. Quem dera eu tivesse a experiência que eu tenho hoje para vender um mercado tão aquecido como era. Mas fomos crescendo, desenvolvendo, e isso veio crescendo até 95. E eu vendia para, na época, 7 consultores. E aí cresci como empresa, tinha mais de 20 corretores. E aí veio a Encol, uma proposta maravilhosa. Foi uma construtora que lançava imóveis no Brasil inteiro. Ela tinha uma tecnologia maravilhosa, tinha os melhores projetos, os melhores profissionais. Só que o que aconteceu? Existia um caixa só na sede do proprietário, que era em Brasília. Então vendia o imóvel aqui, um prédio aqui, tudo ia para lá. Então o proprietário capitalizou-se e deixou a construtora com problema. E a construtora faliu. Muita gente perdeu dinheiro, prédios que estavam no auge. Aqui em Foz foram 3 que depois foram recuperados com o tempo e tudo mais. Inclusive, com essa falência da Encol, foi criada a lei de patrimônio de afetação. O que é patrimônio de afetação?
Cada prédio, cada obra tem o seu CNPJ, a sua conta bancária e tudo é colocado ali. Então, os compradores, se quiserem fazer uma auditoria, podem, né? Então, o construtor, ele tem que colocar o dinheiro ali, tem que remunerar a construtora, pagar todas as compras, pagar tudo, acertar tudo, mas o dinheiro está ali para construir aquele imóvel. Então, isso foi muito importante, por isso que hoje nós temos a segurança de vender imóvel na planta, porque lança um imóvel, a gente faz a incorporação. Antes de fazer a incorporação, que é o registro, é a promessa que naquele terreno vai ser construído um imóvel, um prédio com todas as características. Então, o teu início teve altos e baixos. Ah, com certeza, com certeza. Muita dificuldade, muita coisa, mas nós fomos aprendendo. E também, sempre que tem uma dificuldade, aparece uma porta aberta, e se você for, você consegue sucesso. Nessa época, nos idos 96, não vendia nada aqui, estava muito difícil. Apareceu para eu vender um shopping em Salto Guairá, lá do outro lado de Guaíra, para o pessoal do Paraguai. De mais de 150 lojas, eu vendi aqui em Maringá, vendi em várias cidades. Eu sozinha, a MGA sozinha vendeu 52 lojas lá em Salto Guairá. Então, sempre tem oportunidade. É você estar aberta, atenta, né? Ver o que o mercado está pedindo e aprimorar sempre. Guarda uma história do início, dos altos e baixos, e isso foi sendo uma escola para chegar onde até a senhora chegou agora, né? Sim, e nós temos que ficar atentos, né? Os empreendedores, eu sou uma empreendedora. O que é? Eu vejo além do que está aqui hoje. Por exemplo, hoje, qual é a do mercado imobiliário hoje? Hoje o cliente praticamente não vai na empresa. É tudo através do WhatsApp, através de mensagens, a gente manda, o cliente vê, conversas, né, online, e assinaturas também digital. Então, o cliente vê o imóvel e depois ele é só conversar pelas vias digitais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas novidades todas, mas a gente vai falar também a respeito de alguns pontos históricos de Foz do Iguaçu, daqui a pouquinho. Tá. Agora corta. Deixa ela tomar uma água. É isso que o pessoal precisa saber. Quando você der ok? Vai continuar, eles vão cortar lá. Tá. Nós estamos aqui com a Maria Gorete Azevedo, ela que é da MGA, assessoria imobiliária, contando essa história da MGA em Foz do Iguaçu, e quem estiver nos acompanhando agora vai lembrar desses detalhes que está sendo contado. Mas gostaria da gente saber quais prédios fizeram parte dessas histórias que hoje estão aí. Maria Gorete, conta pra gente. Olha, a construtora Brasília construiu vários prédios ao mesmo tempo, né? Aqueles prédios lá da Avenida Paraná, Ouro Fino, Ouro Preto, vários prédios foram. Marajoaras, aquele prédio redondo que foi feito só para médicos, né? O outro comercial ali da Almirante Barroso também, Pedro Basso. O Pedro Basso, nossa, é antigo, é um dos, acho que mais antigos que tem. Primeiro foi o Marajoaras e depois o Pedro Basso, prédio comercial. Então,
O Castelo Real também, eu fiquei muito de plantão lá, quando havia construção, tinha um plantão de vendas. Tinha dificuldade de material daquela época? Não? Nós tivemos algumas coisas de altos e baixos também no material para construção, né? Teve época como não tinha material, houve uma 90 e pouco, né? 92 e tal. Plano, não é plano real, plano. Eu não me lembro. E o que às vezes atrasavam as obras, né? Não tinha material para todo o mercado, para toda aquela expansão. Mas quando o construtor, o dono da empresa é honesto, o cliente ele aceita isso, ele acompanha, né? Entende o que está acontecendo no mercado. Claro. Tem que ter essa... tudo o que move, eu digo, existe a matéria, existe o prédio, existe a construção, mas o que move é a sensibilidade, é subjetivo. É a confiança, o caráter da pessoa, a honestidade da pessoa estar colocando um produto no mercado e aquilo vai ser entregue. Isso é o que move. Isso é importante porque conta a história de muita gente, de muitas famílias, de pessoas que se envolveram e que, de uma forma ou de outra, se apoiaram para poder erguer um empreendimento que naquela época teve também as suas situações de altos e baixos. Alguém que estava construindo teve que parar, recomeçar novamente, se reprogramar. Isso aconteceu muito, né? Com certeza, houve sim. Aqui em Foz nada foi assim tão impactante quanto a Incol, tinha 4 empreendimentos, né? Foi a mais impactante e o mercado ficou desconfiado de comprar na construção. Nós ficamos vários anos sem vender apartamentos, né, em construção. Aí vieram os condomínios horizontais fechados, que é a Glória, né? Tem vários condomínios. Tem gente que vem em Foz e fala: vocês têm condomínio horizontal no centro da cidade? Nós temos ali no comecinho da General Meira, que é quantos? 100 metros, 200 metros do centro, nós temos. E depois foi se expandindo. E várias empresas de fora viam que Foz do Iguaçu tinha um potencial grande para expandir. E foi o caso do Alphaville, né, que veio para cá, lançou 2 condomínios maravilhosos, e a MGA sempre vendeu esses empreendimentos, né? Sempre... Tem alguns com mais de 200 casas aqui em Foz. A maioria com mais de 200 casas, mais de 200 casas. Aí teve Alto Padrão, né, que foi ali o condomínio do Golf Clube, que é um condomínio de casas, horizontal de casas dentro do golfe, do campo de golfe. É espetáculo aquilo, né? Tem gente que não acredita que Foz do Iguaçu tem isso. E é muito bom. Tem o Royal Boulevard também, que é do Fernandinho Salineiro, do seu Fernando. São 3 condomínios dentro de um condomínio. Com uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou morar lá. Eu estou na fase, terminando o meu projeto, eu já tenho o terreno e eu falo que vai ser minha última morada antes de ir para o céu. Porque é um lugar realmente que é um paraíso. Você está próximo da mata ali, você está próximo da natureza, você está próximo de uma via para vir para o centro e também bem longe do barulho, né? É verdade, é verdade. Você já viu o pôr do sol que tem lá? É lindo. Você vê a mata, o pôr do sol. É um lugar de tranquilidade, de qualidade de vida. Escolher morar em Foz do Iguaçu hoje, né, é uma opção para quem já está aqui, para quem vem de fora. Muita gente vem de fora com esse objetivo. Às vezes a gente tem muitos funcionários federais, né, Receita, Polícia Federal, enfim, a Unila, enfim. Essas pessoas têm ficado aqui, buscado... Exatamente. Antigamente a pessoa vinha como nós viemos, ficaram 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E as pessoas acabaram gostando da terra. Porque, gente, nós temos tudo que há de melhor numa cidade grande, numa cidade pequena. Tem muita gente que me pergunta de fora: Foz do Iguaçu é seguro?
É muito seguro. A cidade de Foz do Iguaçu é segura. Eu, como mulher, eu tenho várias atividades, reuniões e tudo. Eu volto dirigindo meia-noite para casa com tranquilidade, sabe? Não tem aquela apreensão como São Paulo. Você não pode sair com o celular na rua. Se sair, você já é assaltado. Não é. A gente tem muita qualidade de vida aqui. Então, a gente recebe pessoas já aposentadas, que querem morar aqui, filhos que trabalham aqui, estão construindo a sua vida aqui, que trazem os pais para morar aqui. Tem muito disso, sabe? Porque nós temos nessa região, a menos de 30 quilômetros, vamos dizer assim, nós temos 3 aeroportos internacionais. O de Cidade Leste, de Porto Iguaçu e o nosso. Iguaçu. Então, 1h30 nós estamos em São Paulo. E hoje eu estava conversando que o diretor, né, da Infraero, né, que veio dar entrevista e falou que vão ter mais voos direto para outras cidades. Isso é muito bom. Porque o brasileiro aprendeu uma coisa com a pandemia. Não adianta você acumular muito. Você tem que ter qualidade de vida. Você tem que viajar, você tem que conhecer. E isso engrandece o nosso espírito, né? Que é coisa mais gostosa que fazer uma viagem, conhecer esse Brasil maravilhoso. É muito bom. É isso mesmo, e é isso que toda a equipe da MGA que vocês têm lá para atender, para dar um suporte. E até esse suporte online, às vezes a pessoa está em outro estado, em outra cidade, e a equipe atende, tem a estrutura para poder mandar vídeos, fotos, toda a produção de um apartamento, de uma casa, de um condomínio onde a pessoa queira se instalar, é isso? A MGA, ela também acompanhou o desenvolvimento das empresas. Nós temos processos, tudo tem processo. Então, o cliente entrou em contato, ele vai ser cadastrado, vai ser acompanhado, se o corretor está atendendo bem, se não está, porque todos os nossos profissionais são muito bem treinados. O tempo todo nós estamos treinando. Claro que às vezes acontecem falhas, mas o nosso objetivo é que tenhamos excelência no atendimento dos clientes. E acompanhando como tudo hoje, existe um processo que você cadastra, que você tem facilidade para retornar para o cliente, tudo. Isso nós fazemos na prática. Na prática, porque as redes sociais hoje facilitam muito também, né? Também facilitam, claro. Não é só isso, né? Não adianta você entrar em contato se você não tem conhecimento para passar segurança para o cliente. Quanto tempo deu só para a gente organizar aqui até agora? Deu mais ou menos 25 minutos. Quer mais uma água? Ainda tem. Tem. 13h56, nós começamos 30? Nós começamos 13h30. Deu 25 minutos aqui. Tá, vamos lá. A senhora quer falar agora do que você quer falar? Então, você podia falar de inovação. Tá. Eu perguntar como que eu treino. Uhum. Com a equipe, né? Você tem. Segue ainda que a senhora me passou? Qual? Aquele que vocês têm de R$1.000 de entrada. Sim. Dá para falar dos empreendimentos que vocês têm todo tipo de todo tipo de imóvel. Tá. Hoje vocês têm uma equipe de quantas pessoas lá? Mais de 20. Não, corretores menos. Mas tem mais equipe? Tá. Nós somos, acho que 22. Uhum. Vamos lá. Saiu um ontem, falou que é muito difícil ser corretor. Para falar um pouquinho agora sobre inovação, uma equipe que trabalha e que atende. Como que é feito esse dia a dia da equipe que trabalha para poder atender, para poder... porque hoje quem quer comprar é exigente, não é? É exigente.
Olha, em primeiro lugar, a MGA atende 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós temos a IA, a inteligência artificial. A nossa inteligência artificial chama Maia. É uma moça, né, a voz de uma moça que atende. A pessoa vai perguntando e a IA vai atendendo. E isso nós fizemos a partir de uma imersão em São Paulo, de um curso que os gerentes e os sócios nós participamos o ano passado. E então a gente procura inovar sempre. E lá nós contratamos uma consultoria, nós temos consultoria o ano todo, temos uma reunião uma vez por semana, às vezes com o pessoal de locação, às vezes com o pessoal de vendas, às vezes com os gestores, porque a coisa hoje é tão rápida, a evolução, a necessidade de melhora, né? No final o objetivo é ter excelência para atender os clientes. Então a gente procura sempre estar sempre inovando. Agora, Gorete, tem pessoas que podem comprar um empreendimento de alto padrão, médio padrão. Nos conta um pouquinho a respeito do que a MGA tem para oferecer. A MGA tem de tudo. Se você, às vezes as pessoas não acreditam que com R$1.000, com R$500, que eles conseguem comprar um imóvel. O projeto Minha Casa Minha Vida é muito bom. Nós temos apartamentos, nós temos casas. O que acontece? Quando é lançado, a pessoa compra e vai pagando devagarinho, durante normalmente 36, 40 meses durante a construção. E depois ela financia. Só que esses 3 meses, 36 meses, não é 3 meses, 36 meses da construção, o imóvel vai valorizando, porque ele corrige pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Isso, ele dá mais ou menos a inflação mensal, anual, né? Anual, 6, 7% ao ano. Só que o imóvel na planta que está sendo construído, ele valoriza mais que isso. Quem compra no início, quando é lançado o empreendimento, ele ganha quase 50%. Tem caso que você compra por 250, quando fica pronto, vale 400, 390, sabe? E a pessoa vai pagar, o valor do financiamento é menor que o valor que seria pago o aluguel. Então, o que tem que acontecer? A pessoa tem que sentar, ligar lá, falar, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar um imóvel. Nós vamos dar um jeito ou vamos ajudar o cliente a planejar para daqui uns meses, um ano, ele comprar o imóvel. Tem muitos funcionários que têm fundo de garantia. Fundo de garantia vem como entrada. E no projeto Minha Casa Minha Vida, quem nunca teve um imóvel, o governo estadual, através da Coapar, ele dá R$20.000. Então, do valor do imóvel, abaixa R$20.000, que é na entrada. Então, só não compra quem não. E a pessoa vai pagando para o governo do estado? Não, vai pagando no financiamento. Ele paga o custo, o juro de obra, que dá 1% do valor total. Começa a pagar R$200 e acaba pagando menos que o valor, quando termina a obra, menos que o valor da prestação. Quando termina a obra, por exemplo, o financiamento dá R$1.500. Quando terminar a obra, ele está pagando até menos que isso. E aí ele assume o financiamento de R$1.500. Isso é um exemplo, né? E esse valor de financiamento, na maioria das vezes, é mais baixo que o valor de aluguel. Então, hoje vocês têm opções de imóvel de todos os padrões, é isso? De todos.
Olha, por exemplo, está sendo lançado casas pequenas, 46, 50 e poucos metros, em condomínio horizontal fechado. Você já imaginou você morar com toda a segurança, ter piscina, ter quadras, ter segurança para deixar seus filhos em casa, né? Porque deixa na rua, é perigoso o trânsito, é perigoso dentro de um condomínio. Então, tem condomínio para gente que pode pagar menos, quer pagar menos, e tem de alto padrão, tem de médio padrão, tem de tudo. Se você quer comprar, você pensa, você sonha, você planeja, a gente orienta, nós temos muito conhecimento para isso. E hoje tem vários em andamento aqui em Foz do Iguaçu. Tem vários, tem apartamentos, de casas tem um, mas vão ser lançados outros, já estão em projetos outros. Porque todo mundo quer procurar um lugar para morar, ter a sua casa própria, mas quer também segurança, quer pensar, né, onde fica, como que eu vou fazer, tá longe, perto do meu trabalho, da minha família. Todo um conjunto de... Quando a pessoa chega para pedir para vocês. Mas às vezes a pessoa fala, eu vou morar lá em Três Lagoas? Não, você vai fazer uma escadinha, um pé de meia. Você vai investir, vai pagar dali, porque quando você tem um subsídio do governo, como tem essas casas que eu te falei, o que acontece? Depois que você tomou posse, você só pode vender depois de 3 anos. Mas nesses 3 anos, você vai ganhar uma valorização que você vai conseguir dar de entrada num imóvel maior, mais próximo ao centro. Então, não adianta você querer comprar uma coisa alta, você fala, mas eu não posso comprar alta. Começa devagar, começa a subir no primeiro degrau, aí junta um pouco de dinheiro. Meu filho faz muito isso. Meu filho compra apartamento na planta, quando fica pronto ele vende, aí ele ganha, teve caso dele ganhar 100 mil, teve caso dele ganhar 150 mil, né? Ele vende, aí ele compra outro, ele investe e ele está formando o capital dele. E aí também é pensar lá na frente, na sua aposentadoria, no seu futuro, que você vai crescendo essa renda e daqui a pouco você consegue construir também alguma coisa para alugar e ter como subsídio de vida. Com certeza. Uma coisa hoje que está muito em voga em Foz do Iguaçu e vale a pena é o Airbnb. Desculpe eu falar o nome da empresa. O que acontece? Olha, tem apartamento, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que teve cliente nossos, inclusive funcionários, os corretores compram, e hoje alugam. Tem um que está dando, na média, no ano, 5 mil reais de renda, média. E tem mês, claro, tem mês que vai dar 4, mas tem mês que vai dar 6. E aí, o que acontece? A pessoa paga o condomínio, ela paga o IPTU e ela paga a prestação e está sobrando em torno de 2 mil reais de renda. Então, ela pagou a entrada, pagou a parte da obra, pagou tudo e, através da locação pelo Airbnb, ele está ganhando dinheiro. E a hora que quitar o financiamento, que normalmente tem pessoa que quita, você faz em 30 anos, mas quita em 10, em 15 anos, vai ter essa renda no futuro, porque no Brasil as pessoas estão envelhecendo. O que nós recebemos de aposentadoria, eu sou uma pessoa aposentada pelo INSS já, eu não viveria com esse dinheiro. Não é por nada, a gente já toma remédio, já tem toda uma dificuldade. E você quer ter qualidade de vida, você quer viajar, você quer, sabe, fazer tantas coisas. Só com a aposentadoria do INSS não dá. E o futuro? É um futuro imprevisível, a aposentadoria do governo.
E imóvel, além da valorização do imóvel, você tem uma remuneração, que é a alocação por temporada, que existe muito hoje. Diante de tudo isso, o mercado vai bem, obrigada? Em Foz do Iguaçu, no momento. O mercado é de fases, né? Neste momento, nós estamos vendendo muito Minha Casa Minha Vida. Existe uma apreensão do investidor, daquele que quer comprar imóvel mais caro, ele acha que ele vai aplicar o dinheiro no banco, que vai dar mais de 1%, e que daqui 2 anos ele vai comprar o mesmo imóvel. Não vai. Ele aplica o dinheiro e daqui 2 anos o imóvel que ele queria comprar, ou um similar àquele, aquele dinheiro não vai alcançar. Então, o imóvel sempre valoriza. Os pais da gente já diziam, né, que o imóvel é bem de raiz, é bem que nunca você perde. Só se fizer um mau negócio, mas você tendo uma assessoria bem, que tenha conhecimento, de confiança, de honestidade, nunca você vai perder. E só valoriza, né? Só valoriza. Tem Só pessoas valoriza. que comprou lá atrás, estão vendendo agora para dar uma outra movimentação, e a gente percebe que só valoriza, né? Só valoriza. Então, a gente pensa, as pessoas ricas que você conhece. As que eu conheço, elas começaram com imóvel. Compra um, junta mais um dinheirinho, compra outro, e vai crescendo, e vai crescendo. É assim. Não é só... Você tem que ter essa consciência que imóvel é uma coisa para sempre. E é isso que a MGA está aí se propondo há muitos anos e vai continuar fazendo isso, é isso? Vai continuar fazendo com que o cliente tenha a sua melhor experiência, que o cliente saia sempre satisfeito e feliz. Nós tiramos todas as certidões dos imóveis antes de fechar, dos proprietários. Então, nós não temos um problema de ter vendido um imóvel e depois ter um problema com a documentação. Nós não temos isso, porque a gente precavê. Nós tiramos até certidões que o cartório não exige. Nós temos lá guardado. Se daqui 1 ano vier um problema, o cliente pode ter certeza que nós temos documento lá guardado para que ele resolva isso. Então, tanto para vender, quem quer vender, tanto quem quer comprar um imóvel, essa negociação a MGA faz. Isso, com certeza. A pessoa que quer vender, nós somos peritos avaliadores, os corretores da MGA. Eu exijo que faça o curso de perito. Por quê? Porque vão fazer uma avaliação correta. E a gente, como perito, você acompanha o mercado. O mercado, por exemplo, eu estou num problema, avaliei um imóvel há 1 ano atrás. O mercado era outro. Hoje, o mercado deu uma recuada, um alto padrão. Então, nós não vamos subir esse imóvel. Por que o mercado recua o alto padrão? Por causa da economia do país. A economia, quando está instável, quem tem dinheiro acha melhor deixar seu dinheiro guardadinho do que arriscar e investir. Só que comprar imóvel não é arriscar, é segurança. Quanto tempo? Só pra Deu gente... 41 agora, mas tem as pausas que vocês fizeram e eu comecei a gravar um pouquinho antes, uns 5 minutos. Que tem ainda? Tem que... Tá, pra gente fechar. Fecha agora e mais uns 10 minutinhos, daí já fecha. Daí ele fecha. Tá, vamos lá. Mais algum detalhe? Olha, que nós temos capacidade, experiência, honestidade para atender quem queira comprar ou não. Seja morador daqui, seja comprar, locar. Locar também. Vamos entrar um pouquinho na locação? Na locação. Então vamos lá. A senhora não reforçou até agora as redes sociais, como pode localizar vocês? Daí eu vou deixar para ela falar como localizar no final. Menina, mas eu tenho que falar, eu não sei.
As redes sociais, Instagram. As redes sociais, você pode dizer, vai estar aqui, dá para colocar? Isso, daí coloca a tarde. A senhora pode falar, nós vamos deixar tudo aqui na nossa página, nas redes sociais, para todo mundo entrar em contato. Tá tudo aqui na nossa página para você. Daí eles colocam lá, eles jogam o link. Vamos lá. A MGA também trabalha com locação, né? Quem quer locar, certeza. nos conta um pouquinho a respeito disso. Na locação nós temos o proprietário do imóvel e nós temos o locatário do imóvel. Nós temos que ter um equilíbrio aí, porque, é claro, o proprietário ele está dispondo de um bem que ele tem e nós exigimos que esse imóvel esteja em perfeita ordem, que esteja pintado, que não tenha nenhum problema, porque às vezes o problema só aparece quando o locatário entra no imóvel. Então nós vamos atrás para consertar isso. E nós, se não existe locatário, né, se não existe um, depende do outro. Então a gente trata muito bem os nossos locatários, orienta. Nós temos várias empresas que prestam serviço para nós, suponhamos que deu um temporal, choveu, deu problema no telhado, nós temos várias empresas que consertam, nós temos a nossa área de manutenção dos imóveis, tem que separar o que é do locador e o que é do locatário. Se é manutenção, é por conta do locatário. Nós podemos ajudá-lo, orientando o profissional, já trabalha conosco e dá garantia e tudo, porque a gente escolhe muito bem os profissionais. Às vezes não dá certo, a gente vai procurar outras equipes, nós temos várias equipes. E nós entregamos para o locador, a gente faz uma vistoria completa, e quando o locador recebe, ele recebe tal qual ele entregou. Então, pintura nova, com as fechaduras, com tudo funcionando. Porque você imagina, você dispõe de um bem, está em perfeita ordem, e às vezes o locatário estraga, né? Aí o que você recebeu da locação, você vai ter que gastar. Conosco não é assim. A gente devolve como foi recebido do locador. Então, nós temos seguro fiança, nós temos fiador, mas isso, o fato da gente conversar, atender bem o locatário, raramente a gente tem problema. É uma segurança para quem precisa alocar seu imóvel. Exato. E para quem quer também, né, fazer o vice-versa, né, os dois, né? Exato. E nós temos muita gente que loca da gente e depois compra imóvel e ele vai e deixa para a gente administrar, porque ele sente seguro, sabe? A nossa inadimplência é quase zero, porque nós temos aquela conversa, aquela, sabe, atenção que precisa dar para o cliente. E isso é norma da empresa. Problemas podem existir, mas a vontade de resolver tem que ser muito maior do que o problema. De quem está alugando ou de quem está alugando, quem está locando? Quem está locando, do locador, de todo mundo. A gente precisa fazer uma coisa com eficiência, né? E deixar todo mundo feliz. Esse é o nosso objetivo. Lembra que eu te falei que tudo que move é subjetivo? É a felicidade, o conforto que o locatário está tendo, a tranquilidade que o proprietário está tendo, de saber que está com a nossa empresa e que o repasse é feito no dia combinado, que o locatário raramente vai atrasar o aluguel, que a pessoa pode contar com aquilo. Então, isso é importante. A gente tem um público muito flutuante em Foz do Iguaçu com locação, né? Porque pessoas que vêm para cá e passam uma temporada, ou às vezes até ficam, mas tem muito isso aqui, né? Tem muito isso. E tem mais locatários do que imóveis para locar. Então,
ainda tem uma margem para que investidores comprem os imóveis e deixem para locação. E Olha tem uma só. renda. Olha só, uma dica importante aí que muitas pessoas de repente estão nos acompanhando agora e falam, olha, me despertei para isso, né? Exatamente. E quem se interessa pode fazer o que para falar, para a gente conversar? Que a gente pode dizer para essa pessoa? Nós estamos, aqui embaixo você pode anotar nossas mídias sociais e o bom e velho telefone, né? Ainda funciona. Se você ligar nos 999750101, a Maia vai te atender em primeiro lugar, e se ela não atender bem, você liga no 3523-4551 e nós temos uma recepcionista que vai encaminhá-lo para o atendente, o corretor de venda, locação, até para informação. Você pode, às vezes você não sabe o que fazer, vai lá, liga, fala que quer falar comigo, com a Gorete, eu vou sentar, vou ter maior prazer em orientá-lo. Porque a equipe está lá, você está lá esperando para atender, seja para compra, para venda, para locação, para o que a pessoa necessitar, né? O que ela precisar. E às vezes ela não sabe bem o que ela quer, e através de perguntas nós vamos auxiliando a pessoa a decidir o que é melhor para ela. Gorete, vida longa, muito mais anos dessa estrada que você já vem caminhando, que ela continue cada vez mais. Sucesso, porque o sucesso do setor imobiliário é sucesso da vida das pessoas, né? Porque uma pessoa quer estar morando bem, seja em casa alugada, seja um imóvel que ela está adquirindo, trocando de casa, né? Até conheço uma história bem de pessoas ligadas a gente. Olha, eu morava em tal lugar da cidade, mas como a mulher tem uma ligação lá próximo da vila, estou mudando para lá e vendendo a minha casa. Tem isso também, né, da cidade, né? Tem isso. Eu quero mudar de bairro, eu quero ir para outro lugar, moro na casa própria, mas também quero ir para outro lugar. Tem isso, facilidade também, né? Tem. É o que eu digo, a pessoa procura o conforto dela, a facilidade, sabe, se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado. E esse podcast vai continuar com outras propostas, outros assuntos que a gente vai trazer aqui, porque o público precisa conhecer um pouquinho mais do setor imobiliário da MGA. Nosso e também dos nossos clientes, das pessoas que a gente já fez negócio. Então a gente vai realmente continuar. Achei a proposta maravilhosa, é uma inovação que a gente precisava, porque estava muito estático e eu não gosto das coisas muito estáticas. Precisam mudar. Quem conhece a MGA sabe disso, que vocês estão sempre crescendo e indo buscando. Obrigada, até a gente volta a conversar numa próxima oportunidade, no novo podcast com outros assuntos aí interessantes. Muito obrigada a você, Cida. Você é uma pessoa muito carinhosa e está sempre no nosso coração. Muito obrigada. Obrigada.